Boa tarde, então, Vitor. Boa tarde, alunos que chegarem aqui na nossa aula do Pré-ENEM Digital hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um fenômeno que está de volta e que, por esse fenômeno estar de volta, ele pode cair no Enem. Vejam bem, na aula passada nós já falamos sobre o clima, né? Foi uma aula presencial, inclusive. E aí, o que nós vemos? Que existem alguns fenômenos que influenciam no clima. E um desses fenômenos é o fenômeno El Niño. El Niño, ele é um nome em espanhol que significa o menino, na verdade. Esse é um termo para descrever um fenômeno que ocorre de tempos em tempos. A última vez que ele ocorreu aqui no Brasil, né, que influenciou no Brasil, foi há 3 anos atrás. E agora ele está retornando novamente. Ele ocorre a cada 2 ou a cada 7 anos, e ele já vem sendo relatado desde o século XIX. O fenômeno El Niño, na verdade, ele é um fenômeno que pode levar a condições climáticas extremas, não é? E aí o que acontece? Ele não está associado a nenhuma atividade humana, não é? O fenômeno, ele pode desencadear o aumento da temperatura, secas, que são consequências desastrosas para o nosso planeta, que já sofre bastante com o aquecimento global, não é? Mas o que é o El Niño? O El Niño, ele é marcado pelo aquecimento acima da média do Oceano Pacífico na região equatorial, ou seja, próximo à linha do Equador, tá? E aí o que o El Niño faz? Ela muda a direção, a circulação dos ventos alísios, né, que correm do leste para o oeste, e aí ela aquece as águas dos oceanos, intensificando a umidade nas costas das Américas, da Ásia, também da Oceania. O que isso pode resultar? Ciclones tropicais que vão girando em direção às ilhas vulneráveis do Pacífico, secas na Austrália e chuvas fortes na América do Sul, e isso aí pode afetar o Brasil. Só que o El Niño ele pode afetar o Brasil de forma diferente, porque as regiões aqui do nosso país, que é um país, né, bem continental em tamanho, ela sofre consequências diferentes. Vou citar um exemplo aqui. Na região sul do Brasil, por um exemplo, nós temos uma quantidade maior de chuvas, né, de enchentes, de furacões, inclusive. E aí, conforme a gente sobe de latitude aqui no nosso país, o que vai acontecer? Nós vamos vindo, por exemplo, para a região nordeste, para o centro-oeste, para a região norte. Essa região ela já vai sofrer com uma seca extrema. Galera, qual que é o grande problema em relação ao El Niño? É que o Brasil é um país que não planeja, né? Não é um país que se planeja para esses desastres naturais. Então, nós podemos ter várias consequências essas que afetam as sociedades como um todo, mas também, principalmente, a economia. Né, gente? Em relação à sociedade, nós vamos ter ondas de calor intensa, não é? No último período que ocorreu o El Niño, o mundo registrou o ano mais quente, né? Levou secas intensas e também a maior queimada já registrada na Amazônia. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né, o órgão que cuida da meteorologia no nosso país, o fenômeno, ele geralmente intensifica a corrente do jato subtropical, que são ventos que sopram na região subtropical de oeste para leste, se posicionando a 10 quilômetros de altitude. E aí ele bloqueia frentes frias sobre o sul do país, causando excessos de chuvas no meses do inverno e também na primavera, na parte do sul. E aí, conforme eu falei, já na região norte e nordeste, há uma diminuição das chuvas no mês de outono e também no verão, que é o período mais chuvoso nessas regiões, né? E no sudeste e centro-oeste não existe, as evidências podem ser também de seca, né? No entanto,
haver também mudança no padrão característico aí das chuvas. E no inverno? Nós estamos passando um friozinho danado hoje, inclusive. Durante o inverno, também existe uma tendência de aumento moderado das temperaturas médias na parte central do nosso país, possibilitando a redução do número de geadas de forte intensidade na região sul, registrando a ocorrência em áreas pontuais de maior altitude. Galera, como que a questão do El Ninho pode cair no Enem? Primeiro, vocês têm que saber, né, o que é o El Ninho, como é esse fenômeno e como ele ocorre. E aí, segundo, é que o Enem ele pode vir perguntando sobre as consequências que o El Ninho pode trazer em relação à economia. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil é um grande produtor de commodities, né? Então o nosso agronegócio ele é bastante forte. E afetando o ciclo climático, com chuvas intensas em algumas regiões como o sul, que pode também prejudicar a agricultura, como também a seca intensa, não é? E ondas de calor mais intensas na parte central e também mais no nordeste e sudeste do nosso país, assim como no norte, pode afetar a agricultura em termos de produtividade, trazendo consequências para a nossa balança comercial, não é? Além disso, pode ser feita uma relação, né, do El Niño com a questão do aquecimento global, apesar de o aquecimento global hoje ser muito discutido sob uma ótica como consequência humana, certo? Já o El Niño, ele não depende de condição humana, ele já é relatado há muito tempo, é um fenômeno natural, né, que ocorre. Então, aí, o que vai ocorrer? Nós temos que fazer uma diferenciação do El Niño, que é um fenômeno natural, entre aspas, não é? Mas que causam grandes desastres, né? E consequências grandes para a sociedade, não é? Principalmente se formos analisar que ao interferir no ciclo climático, o El Niño também vai interferir diretamente na economia. E no nosso país também, né, como o nosso país é um país que está despreparado para qualquer tipo de catástrofes naturais, como El Niño, né, que é resultante do aquecimento do Oceano Pacífico, nós temos também consequências sociais relacionadas a essa temática. Beleza? Vitor? Galera, então essa é a aula, né, de hoje. Respondeu aí isso aí. Sobre esse fenômeno El Niño, né? Ele está voltando e pode cair no Enem. Eu vou dar uma pausa agora na nossa aula e daqui a pouquinho eu vou voltar com a habilidade 28 da competência 6 de Ciências Humanas, certo? Daqui meia hora, porque agora a professora Gleice vai entrar na aula para dar aula de Química, beleza? Aguardo vocês, até mais.